E aí, pessoal, que é o Elias, né? Hoje a gente vai falar de filosofia. Então, esse vídeo é destinado aos alunos do oitavo ano, né? E, e vocês podem encontrar o conteúdo dessa aula lá no livro de vocês, tá bom? Não deixem de fazer a leitura do livro. É a unidade 2, o capítulo 3 do livro. A gente vai falar sobre o empirismo, tá bom? Uma corrente filosófica aí muito importante. Então, não deixem de fazer o acompanhamento, se você tiver o livro aí. Pega o livro e a gente vai discutindo juntos. Pessoal, da mesma forma como na história, aqui na filosofia vai funcionar do mesmo jeito. Tá? As atividades que eu for passando do livro serão contabilizadas como atividade, como nota de trabalho de vocês, tá bom? E as atividades em forma de TD que eu vou enviando e que vocês vão recolher na escola, né? Elas serão contabilizadas como notas é, globais, como nota aí no caso bimestral, para formar o conjunto das notas que vai garantir a vocês a média do primeiro bimestre, tá bom? Então não deixem de fazer essas atividades, não deixem de enviar as dúvidas, de fazer as anotações, não deixe passar nada, tá? Para que a aula seja o mais produtivo possível, certo? Então, sem mais demora, vamos à aula. Então, pessoal, o empirismo, né, ele é uma corrente filosófica, né, que faz parte aí da teoria do conhecimento, né, dentro da filosofia, e ela se centra principalmente, né, na ideia de como o conhecimento ele é produzido, né, é um objeto muito importante na teoria do conhecimento, que é a discussão sobre como é produzido o conhecimento que nós possuímos, né? Então nós temos várias correntes que defendem é, é, origens diferentes desse processo de conhecimento. Então, para uns, o conhecimento ele é fruto da nossa relação sensível com o mundo, é os nossos sentidos que produzem o conhecimento que nós possuímos. Outros vão dizer que o conhecimento só é seguro vindo especificamente da razão. Outros vão dizer que a fé também é a forma mais segura de conhecimento. E assim a gente vai ter diferentes percepções sobre a, a origem e o fundamento, né, do conhecimento, principalmente aqui no caso do conhecimento filosófico, né, que é o que a gente precisa refletir aqui, tá bom? Então, o empirismo ele traz esse lema, né, como fundamento da sua concepção, que é o conhecimento ele se inicia pelos sentidos, né? Então, claramente, os empiristas eles já traziam essa ideia de que os sentidos são a origem aí, né, do conhecimento que é externo a nós, né? Por exemplo, você tem o racionalismo, né, o idealismo, que são algumas correntes que defendem a primazia, né, quer dizer, a ideia de que as ideias elas vêm muito antes do nosso contato necessariamente com o mundo externo, né? Então esse conhecimento ele viria de dentro e não de fora. O empirismo não, o empirismo você tem aí uma ideia de que o conhecimento ele está no mundo e que é a partir da nossa relação com esses objetos, essas coisas, que nós absorvemos esse conhecimento, principalmente por meio dos nossos sentidos, tá bom? Então, vamos lá, olha aqui. Então, o conhecimento ele está na nossa experiência sensível, quer dizer, o olfato, o paladar, o nosso tato, o ouvido, a visão, eles garantiriam a gente, né, um contato com o mundo externo, e que é esse contato que transforma, né, esse mundo externo em representações que se tornam fundamentais na nossa mente para que possamos conhecer o mundo. É só você imaginar, por exemplo, como você saberia o gosto de um determinado alimento se você nunca pudesse comê-lo, né? Então essa ideia, né, de que os sentidos eles são fundamentais para que a gente possa conhecer o mundo é o que garante essa forma, essa corrente filosófica que é o empirismo, tá bom? Então quer dizer, os sentidos e a percepção humana são fundamentais, né? São aí os motores desse processo de conhecimento. Não posso, na concepção empirista, eu não posso conhecer o mundo sem necessariamente recorrer aos meus sentidos.
né? Conheço porque posso entrar em contato, não é isso? Então, se eu não posso, de alguma forma, interagir de forma sensível, quer dizer, utilizando os meus sentidos com uma coisa, na concepção empirista, dificilmente você vai conseguir conhecer esta coisa, né? Então, na concepção dos empíricos, esse vamos botar assim, esse elemento, né, a relação do sensível, né, dos sentidos com o mundo, ela se torna central nesse processo de conhecimento, tá bom? Claro aqui, né, os empiristas eles não acreditavam na ideia, né, na ideia de que existiam ideias anteriores à experiência, né, ao contato. Então, por exemplo, Platão, quando a gente pensa lá em Platão, lá na Grécia Antiga, Platão defendia a ideia de que o mundo das ideias, o nosso pensamento, ele já existia desde o nosso nascimento, né? E que a nossa vida é um processo de descoberta, né? Vamos dizer assim, de avivamento dessas ideias que já estavam ali pré-definidas, tá? Por isso é chamado de idealismo, né? Então, quer dizer, essa ideia de que o pensamento ele existe anterior ao contato físico, tá? Então, assim, para os empíricos isso não é verdade, né? Então, para eles não se nasce com ideias inatas, né? Inclusive essa é um pensamento muito característico do filósofo inglês John Locke. Então, John Locke defendia a ideia da tábula rasa, né? Eu ainda vou comentar mais à frente sobre a tábula rasa, mas de uma maneira mais simples, seria a ideia de que nós nascemos sem nenhuma ideia, né? Então nós não conheceríamos nenhuma ideia e que seria ao longo da nossa vida que nós vamos adquirindo essas ideias, esses pensamentos, e esses pensamentos vão se tornando mais complexos, né? Os principais filósofos do empirismo, pessoal, claro que são vários, né? Mas eu selecionei aqui alguns. Nós temos o Francis Bacon, né? Que cria, de certa forma, né? Um dos que cria as bases do pensamento empírico experimental, o Thomas Hobbes e o John Locke, né? Também a gente mais para frente a gente vai falar sobre o George Berkeley, né? David Hume, né? Que são dois filósofos também empiristas, mas que a gente vai tratar mais à frente, tá? Aqui hoje em específico a gente vai falar sobre o Thomas Hobbes, um pouco sobre o Thomas Hobbes e depois também um pouco sobre o John Locke, né? Que são dois filósofos muito importantes para a teoria empirista, certo? Então o Hobbes, né? Como é que funciona aí o conhecimento do Hobbes? Pessoal, o Thomas Hobbes ele foi um filósofo que viveu no século XVI, né, e no século XVII, então entre os séculos XVI e XVII, nasceu em 1588 e morre em 1679. Ele é um dos principais críticos aos escolásticos lá da Idade Média. Se vocês lembram, né, a gente já discutiu sobre a escolástica, né, que é uma escola filosófica que traz a religião, né, a fé, também como elemento de compreensão do mundo e equipara, na verdade, chega até, na verdade, sobrepõe de certa forma a razão à fé, né? E o Thomas Hobbes ele questionava, né, essa ideia da fé como elemento de conhecimento do mundo, né? Então ele dizia que a filosofia ela deveria se basear no raciocínio, né, e não em ideias religiosas. Então essa ideia de que a fé poderia ser uma forma de conhecer o mundo é questionada pelo Hobbes, que passa a defender cada vez mais a ideia de que os seres humanos eles possuem a capacidade racional e essa sua capacidade racional o permitiria entender o mundo de uma forma mais completa, partindo das suas experiências sensíveis. É interessante porque o Hobbes ele defende a ideia de que a razão ela não é uma característica unicamente humana, né? Os outros animais eles também possuiriam essa razão, mas no entanto ela não é desenvolvida como no ser humano, né? Então o ser humano seria aquele que possui o maior grau de racionalidade e por isso é capaz de refletir e pensar sobre coisas que os demais não poderiam. Tá bom? Então o ser humano ele teria essa capacidade racional para refletir sobre as suas experiências sensíveis, né, sobre a sua relação com o mundo e a partir disso chegar aos seus conhecimentos e não a partir de ideias religiosas ou ainda partindo de ideias
teoricamente inatas, né, que já nasceram com ele, como defendia os idealistas. Okay? Então a gente coloca aqui, ó, defendia que nossos pensamentos são possíveis por causa das representações mentais que temos de coisas que estão fora de nós. Quer dizer, o mundo, ele está fora de nós, né? Então, o meu contato com o mundo, os objetos, as coisas, a natureza, os animais e as outras pessoas, elas estão fora. Então, o contato com o mundo é o que garantiria, quando a gente entra em contato com algo, segundo na concepção de Hobbes aqui, esse algo ele deixa uma marca, né, uma representação na nossa mente, e é essa representação que se torna aí o elemento fundamental do nosso pensamento. Quer dizer, se você tentar imaginar algo que não existe, né, que você nunca viu, ou que não há, ou que não traga nenhum elemento que você já conheça, provavelmente você não vai conseguir fazer esse exercício. Quer dizer, imaginar algo que você nunca viu, que não exista e que não tenha nenhum elemento dos quais você já conhece, é algo praticamente impossível, né? E essa ideia, né, é justamente uma forma como o Hobbes ele traz aí, que para a gente poder conhecer o mundo, as ideias que a gente tem na nossa mente, elas essencialmente passaram pelos nossos sentidos, né? Então, como está aqui, a gente coloca, né? Não há nada na mente que não tenha passado pelos sentidos, né? Para eu poder conhecer um livro, ou por exemplo essa máscara, dificilmente eu conseguiria pensar nessa máscara se eu dificilmente a tivesse visto, né? Ou se eu não a tivesse visto. E assim o Hobbes ele defende a ideia de que os sentidos eles são o meio pelo qual o nosso pensamento ele cria essas representações, ele garante esse contato, e a partir daí eu posso então pensar e refletir sobre essas coisas, né? Porque não só as representações mentais são importantes, mas vamos dizer assim, a operação de raciocinar e de refletir sobre essas coisas, ela é uma característica do ser humano, né? Então assim, não adianta só eu ter a representação mental, mas é importante que eu possa refletir sobre elas e assim poder produzir um conhecimento efetivo, né? Então aqui, ó, entender, raciocinar, prever possíveis acontecimentos permite ao homem controlar a natureza. Então, o Hobbes ele defende essa ideia de que quando eu conheço o mundo, quando eu tenho aqui as minhas representações, quando eu posso pensar e refletir sobre elas, eu posso, consequentemente, prever, observar e entender como os determinados acontecimentos ocorrem, e assim eu posso aprender a lidar com esses acontecimentos, consequentemente, aprendo aí a controlar a natureza. Seria mais ou menos aí o fundamento do que leva ao desenvolvimento da ciência, né? Então, se você pensa, qual é o objetivo da ciência? Claro que durante lá o Hobbes, né, durante a vida do Hobbes, a ciência ela ainda estava num longo processo de desenvolvimento, mas a ciência ela busca justamente isso, né, compreender o mundo e a partir daí garantir ao homem um certo controle sobre a natureza, que não seria possível de outra forma, né? Então, o Hobbes ele traz essa contribuição ao empirismo, né? Demonstrando aí a importância desse contato sensível com o mundo para o desenvolvimento dessas ideias e a compreensão desses fenômenos. Bom, outra coisa importante aqui que o Hobbes traz é justamente essa ideia de que a natureza ela é movida segundo uma relação de causa e efeito. Então, compreender a natureza significa compreender as causas e os efeitos que ocorrem, né, que causam as causas dos fenômenos e os seus efeitos na natureza. E isso só seria possível por meio do contato sensível com o mundo, né, do contato desses sentidos com o mundo. Do outro lado, a gente vai ter o Locke, né? John Locke, que é um filósofo inglês. Ele nasceu no século XVII, né? Então 1632, e morre no século XVIII, né? Em 1704. É um filósofo muito importante, um iluminista, né? A gente já falou sobre iluminismo em história. Aqui a gente tem a presença do Locke, né? Um filósofo iluminista de grande importância. Tá? As principais obras dele, né, são os tratados sobre o governo aí, sobre o governo civil, né, ou sobre o governo, no caso aqui, cartas sobre tolerância
e o ensaio sobre o entendimento humano. O ensaio sobre o entendimento humano é a obra em que ele mais vai tratar sobre essa questão do empirismo, tá? Então o Locke ele traz ideias que corroboram, né, colaboram aí e de certa forma concordam com o que o Thomas Hobbes já havia elucidado anos antes, né? Então a gente tem aí o Locke, ele traz aí principalmente a ideia da chamada da tábula rasa, né? A teoria da tábula rasa. E o que seria essa teoria da tábula rasa? É a ideia de que nós nascemos como uma folha em branca, né? Como um papel em branco. Nós não nascemos, não nasce com a gente as nossas noções de relações sociais, de amor, ou conhecimento sobre os objetos, sobre o funcionamento da natureza, a ideia de morte, sofrimento, nada disso, teoricamente, né, na concepção de Locke, existiria no bebê lá recém-nascido. É só você imaginar um bebê recém-nascido. E se você se questionar, será que ele conhece, será que ele sabe sobre o mundo, o que será que ele entende sobre o mundo? Para o Locke, ele vai defender a ideia de que ele não sabe nada, né? E que todo o contato que ele vai estabelecer com o mundo é o que vai garantir esse conhecimento, tá? Por isso que o Locke ele defende a ideia de que o conhecimento ele se dá por meio da experiência, né? Experiência no sentido de vivência, né? No sentido de estar presente, né? De fazer. Então, a ideia do Locke é de que ao longo da nossa vida nós vamos entrando em contato com o mundo de maneira geral, nós vamos experienciando esse mundo, essa vida, e a nossa experiência com o mundo, a nossa relação com o mundo, com os objetos, com as coisas, com as pessoas, é que vai dando, né, o conhecimento, que vai produzindo aquele conhecimento que a gente produz, né, que a gente possui. Claro, assim como os outros empiristas, ele critica o inatismo, né? O inatismo é essa ideia de que nós já nascíamos com ideias pré-estabelecidas, e como Locke dizia que não, então ele critica, né, ferrenhamente o inatismo, no caso aí, principalmente, né, do idealismo, né, e defende, como eu falei, essa ideia, né, a experiência como origem do conhecimento, né, e isso, pessoal, é um negócio assim, muito importante, porque hoje, né, quando a gente fala de conhecimento, né, e quando a gente pensa que numa sociedade como a nossa, em que a ciência ela tem um papel central na produção desse conhecimento, a ciência ela se dá principalmente seguindo muito desse princípio, né, a ideia de que a experiência produz um conhecimento sustentável, né? Claro que existem outras questões que a ciência traz, e dependendo da ciência isso é possível ou não, mas é uma base que permite e colabora para o desenvolvimento da ciência ao longo dos séculos XVIII e XIX, e que de certa forma permanece até os dias de hoje, certo? Para o Locke, né, então haveriam formas diferentes de experiência, tá? Então você teria uma experiência externa, que seria a nossa experiência com o mundo, né, aquilo que está externo a nós, que ele chama de sensação. Ou seja, a nossa relação com aquelas coisas que nós percebemos fora de nós. Minha relação com essa mesa, minha relação com esse adereço, com o mundo de maneira geral, o mundo físico, ele é garantido por essa experiência que ele chama de sensação, né? Então, é a minha sensação em relação ao mundo que permite que eu possa entrar em contato com ele. E também ele defende a ideia de que existe uma experiência interna, né? Uma experiência nossa que é a reflexão, né? O pensar. Então, essa experiência ela está relacionada ao próprio sentido da mente, né? Que é uma operação constante que a nossa mente faz, organizando e adquirindo e desenvolvendo ideias, né? Então, a gente tem, na concepção do Locke, nós teríamos ideias simples, e essas ideias simples elas poderiam, né, elas vão se combinando e se relacionando de forma aí formando ideias cada vez mais complexas, né? Então, por exemplo, se a gente pensa no número, né? Quando você pensa o número, você começa pela unidade
mas você vai progredindo até chegar a dezenas, centenas enfim. Isso é uma forma de pensar inicialmente de forma simples, né, pensando na unidade. Quando você pensa nas dezenas e centenas, você já tem uma ideia mais complexa do que a simples unidade. Então, esse é um exemplo, né, de como essa reflexão ela vai levando de ideias simples a ideias mais complexas. Né? O pensamento Locke, ele, de maneira geral, é esse, né? Claro que é um filósofo bastante complexo, né? Então, todos eles são, mas para a gente ter uma ideia geral sobre o pensamento, né, e como funciona o empirismo, esses dois são muito emblemáticos dessa relação aí que se estabelece, né, em relação ao conhecimento, à experiência e ao mundo. Tá? Então, eu espero que tenha sido proveitoso, espero que tenha sido claro. Tá? Se tiver dúvidas, não deixem de enviar lá no Google Class, que eu vou responder. Então, leiam, façam anotações, assistam o vídeo, né? Se for preciso, mais de uma vez. E aí a gente vai se comunicando por lá, tá bom? Então, até mais. Obrigado por ter assistido e até a próxima.